Cultura de Foz está apresentando programa Contraponto, a voz do povo. São 11 horas e 28 minutos e 32 graus a temperatura em Foz do Iguaçu nesse momento. Olha, a gente tem recebido várias reclamações, Enes, de vários moradores de rua aqui de Foz do Iguaçu, as pessoas reclamando, né, andarilhos, pessoas com drogadição, né, e sábado pela manhã ligou aqui na rádio fazendo uma reclamação, um senhor, um pai de família, estava com sua família, passando o cruzamento da Avenida Paraná com a República Argentina e avistou aquela moça já conhecida aqui de Foz, que volta e meia ela tira a roupa, né? Ela fica nua em meio da rua e aparentemente com problemas psicológicos, né, psiquiátricos. A gente percebe que ela pode ter, imaginamos que tenha, né, esse tipo de problema, pela aparência e pelo que ela faz, né, até atos obscenos, né, em meio à rua, e as pessoas, já faz tempo que ela está por aí, né, andando por aí, ela fica geralmente no centro, Avenida Brasil, Avenida Paraná, República, e tem chamado a atenção e certa indignação da população que se sente ofendido, né, com isso. E tem a questão dos turistas, é toda uma problemática. Então a gente chamou, e daí esse senhor reclamou, dizendo que ligou para a Guarda Municipal para reclamar, para ver se poderiam fazer alguma coisa, e a Guarda teria dito que esse não era um problema da Guarda, e sim da assistência social. A assistência social também disse que o problema não é só da assistência, mas também é um problema da saúde, né? Da Secretaria de Saúde, de Foz do Iguaçu. E eu imagino que o problema seja de todo mundo, né? Da Guarda, porque é um atentado violento ao pudor, da assistência, porque é um problema de uma moradora de rua, e da saúde, porque é uma pessoa com problemas psiquiátricos. Então, eu acho que o problema é de todos, né? O fato é que ela continua na rua. Mas a que está conosco aqui hoje, a Rosemary Teixeira do Amaral, que é coordenadora de proteção especial da Secretaria de Ação Social em Foz do Iguaçu, a Lauriane Allen Buitendorp, tá certo? Buitendorp. Que isso é o que? Alemão? Holandês. Buitendorp. E que é coordenadora da saúde mental também do município. O nome dessa menina, né, que fica na rua, nua na rua, é Joanice, o nome dela, né? Então ela já é conhecida de vocês, assistência, né, que presta também serviços para ela. A Rosemary fala conosco primeiro sobre isso. Rosemary, obrigado pela presença, tá, de vocês aqui, por terem vindo, obrigado mesmo. Essa questão, são várias pessoas, né, mas essa ela chama mais atenção pela situação que ela se encontra. O que a assistência já fez, né? Ela é conhecida de vocês oferecem também uma assistência a ela, mas não surte efeito, resultado nenhum, né? Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom, a Secretaria de Assistência Social, ela tem 3 serviços para atendimento de pessoas em situação de rua, que é a abordagem social, que faz a abordagem de todas as pessoas em situação de rua e averiguação de denúncias de maus tratos, abandono e tal, para criança, adolescente, idoso e pessoas com deficiência, e também a pessoa em situação de rua. Nós temos o Centro Pop, que faz o acolhimento dessas pessoas e faz os encaminhamentos para o acolhimento, para os abrigos, no caso. Então, são 3 serviços ao todo: o abrigo, o Centro Pop e o abordagem social. A Joanice realmente é a gente é bem conhecida nos nossos equipamentos. É verdade. Exato. Que ela veio de Cascavel já há alguns anos? Sim, ela veio de Cascavel há alguns anos, já passou várias vezes por internação no Hospital Municipal, já passou várias vezes por abrigamento no Mão Amiga. As internações por que motivo? Pelo transtorno, porque, na verdade, quando ela tem o período de surtos, né, quando ela tem surtos na rua ou mesmo dentro de equipamentos, a gente aciona o SAMU e ela é encaminhada para o hospital. Só que, na verdade, assim, a Joanice, ela não aceita o tratamento. Sim.
né? E nós temos 3 modalidades de internação. No caso do surto, né? No caso de voluntário, que ela vá voluntariamente. Do surto é obrigatório, daí, né? Exato, a gente conduz e risco daí. Isso, lá ela está sendo estabilizada. Tem o voluntário, que é ela querer, o involuntário, quando um familiar assina para ela ser internada, coisa que a gente não pode contar no caso da Joanice. Ela não tem família. Ela tem uma irmã em Cascavel, mas essa irmã também é situação de rua e também é transtorno mental. Então, ela não tem um familiar que possa ser responsável por ela nessa internação involuntária. E a internação compulsória, que dependemos do juiz para que ele faça a internação, determine a internação dela. E da internação, no caso do juiz, internação para onde? Em que lugar? Então, na verdade, assim, essa parte já vai para Lauriane. Então, assim, nós já fizemos várias abordagens. Quando o CREAS é acionado, nós temos inclusive um 0800 dentro do CREAS, que pode ser acionado a qualquer hora do dia ou da noite. O CREAS vai, faz a abordagem, se ela estiver bem e ela recusar o atendimento, não tem como a abordagem social conduzi-la obrigadamente, né? Agora, quando ela aceita o atendimento, a gente encaminha ela para o Mão Amiga e Centro Pop. Ela chega a aceitar alguma... Aceita, só que ela não permanece. Na verdade, assim, uma amiga ela pode ficar e até ela sair da situação de rua, só que ela não permanece. O tempo máximo que ela ficou numa amiga foi 24 horas. Então, assim, ela não fica mesmo, porque ela tem a situação do uso de crack também, né? E o caso do abordagem, quando ele faz, e ela está em situação de surto, que até teve alguns atendimentos no mês passado, esse mês também, o CREAS, a abordagem chama o SAMU e ela é conduzida, como aconteceu ontem à noite. Ela estava numa situação de surto, a abordagem social chamou o SAMU e ela foi conduzida para o hospital municipal. Lá ela vai estabilizar. Se o médico identificar que ela é caso para internação de longa permanência, é o médico que vai encaminhá-la. Então, assim, na verdade, não é um problema só da assistência, só da saúde ou só da Guarda Municipal. Como você mesmo falou, é um trabalho em rede aí. É verdade que ela também já, em algumas vezes ela engravidou e teve a criança, o juiz daí coloca para adoção? Então, eu tenho um conhecimento de um caso, de uma gravidez dela, que foi destituído o poder familiar. Esterilização, alguma coisa assim, não é permitido? Só com determinação do juiz. Pode, com determinação do juiz? Pode acontecer. Que eu acho que já deveria ter sido feito até, né? Porque eu imagino, né, a criança, né? Criança nessa condição, ser criada assim. 12h34, Lauriane. Como que é? Buitendorp. Né? Aprendi uma palavra holandesa hoje, gente. A questão eu acho que com tudo isso, que voluntariamente, realmente, as pessoas com problemas de drogadição, elas não ficam mesmo, né, internadas voluntariamente. Elas saem, são internadas, saem, isso é decorrente e é comum, e não é só o caso da Joanice, né? Então, a questão judicial, né? Internamento judicial, caso acontecesse, ela ia para onde, que lugar, tem onde acolher essa pessoa? Judicialmente? Sim. Fala mais perto do Bom microfone, dia. por favor. É assim, como a Rose estava falando, a gente tem, no caso dela, seria internação compulsória, né, onde o médico detecta, né, a necessidade da internação, não havendo, né, a vontade própria e nenhum familiar para estar acompanhando, faz o pedido através do juiz, pela compulsória, onde o médico encaminha o laudo, né, solicitando esse encaminhamento, e a juíza determina ali, o juiz determina então um documento onde ela vai ser obrigada a se internar. Um hospital psiquiátrico? Isso, num hospital psiquiátrico, onde tem os leitos apropriados, né? Então, assim, o que acontece? A internação compulsória, ela vai acontecer mediante esse papel, porque para internar a gente precisa do apoio do SAMU para estar levando esse paciente até o hospital e depois transferindo para fora de domicílio, se for o caso. E se o SAMU, ele só presta atendimento, né, se o paciente aceita, né, ou se tiver essa determinação.
né? Então a gente vai ter que ter essa determinação. Já foi solicitado isso, né? Esses trâmites já estão acontecendo porque precisa de toda a documentação. Então isso já foi buscado também com o pessoal da Secretaria de Assistência, e a gente vai ter que ter esse apoio tanto da assistência quanto da guarda, quanto a gente da saúde na hora dessa abordagem para essa internação, né? E seria internada em que lugar? A princípio ela vai para o hospital municipal, onde ela vai ter que, né, receber ali a medicação, né, verificar os sinais vitais, as condições de saúde dela primária ali, né, feita a sedação, porque como é compulsório o paciente recusa, então se vai sem a sedação é perigoso para o paciente, para o motorista, né, porque ele pode se debater, sim, tentar fazer qualquer coisa, então acontece a sedação e ela é encaminhada para um local onde o Estado disponibiliza vaga. Qualquer, né, lugar do Estado. Qualquer lugar. Então, para isso Foz se tem... não tem. Não, Foz não tem leitos psiquiátricos. O Foz tem o Hospital Geral com os leitos para estabilização, mas uma internação no caso dela, que seria para 45 dias, né, que eles colocam, tem que ser outros lugares apropriados, onde é o hospital mais especializado. 45 dias depois ela é liberada, volta para a rua? Exatamente, para a rua a gente não quer, né, a gente se busca essa internação para estabilizar o quadro dela, né, onde ela vai ter que ter a medicação, e não, aí a gente vai ter que contar com o apoio dos serviços. Então, a Secretaria de Assistência tem o local de acolhimento, a gente pode se buscar depois uma internação numa comunidade terapêutica, né, então também tem aqui, ou pode ser, aqui não tem que ser fora. Hospitalar, então, seria uma desintoxicação. Isso, seria para desintoxicar e estabilizar a crise. Aí, né? Depois busca-se, então, um centro, um lugar que ela possa ali se livrar das drogas, vai mexer com o psicológico. Para dar continuidade nesse tratamento por mais um período, né? Porque geralmente as comunidades terapêuticas, elas têm um protocolo de serviço de 9 meses. Só que Foz nós não temos comunidade para mulheres, então isso tem que se buscar fora do município. Então, provavelmente ela sairia desse hospital, a gente teria que ter o trabalho em rede, como a gente já tem, já acontece, né? A gente buscar um outro lugar para que ela fique, mas logo ela vai voltar, né? Isso tem esse período, né? Então, quando voltar, a gente acredita ela estando mais estabilizada, estando, né, em condições de saúde mais adequadas e também, né, buscando essa nova fase, a Secretaria de Assistência tem o apoio do acolhimento até então, para que a gente consiga, né, tá buscando. Ela não tem como ser essa reinserção familiar, porque ela não tem família, como a Rosa já colocou, né? E é algo assim, o que muitos pensam, nunca foi feito nada? Foi. Desde que ela chegou aqui, foi. Por que ainda não aconteceu isso? Já foi feito várias vezes o internamento dela, só que ela foge, quando ela chega no hospital aqui, ela foge, né? Ela foi internada semana passada e fugiu. Mas por via judicial? Sim, ela pode fugir igual, ela pode, entendeu? Ela foge, ela não aceita, ela não fica em lugar nenhum, aí a gente se debate com a Comissão dos Direitos Humanos, que vem em cima da assistência, em cima da saúde. Os direitos humanos preferem que ela fique lá na Brasil sem roupa. Vocês estão violando o direito de ir e vir de uma cidadã, né? Então, se vocês já... O direito dela ir e vir pelada na Avenida Se Brasil, vocês já fizeram toda a abordagem, já tiveram tudo isso, e vocês... Então, assim, a gente tem vários pontos. É a comunidade, como a Rose falou, que, né, que vê isso, mas também já se foram feitas várias coisas. Isso é algo que incomoda a comunidade, mas incomoda todas as secretarias envolvidas, porque é um paciente, a gente vê que ela tem um transtorno, a gente não gostaria que ela tivesse naquela situação. A gente faz o que é de competência nossa. Além do problema da droga, ela tem algum problema psiquiátrico? Tem, ela tem transtorno mental. Ela tem transtorno mental relacionado ao uso de substâncias psicoativas. 12h40. A gente vê que, Enes, entra no assunto. A gente vê também, se conseguir olhar por baixo, né, da situação que ela está, que ela não é uma pessoa feia, ou talvez que já foi uma jovem bonita, né? A gente percebe isso, né? A gente percebe que é uma pessoa que se degradou, né? Foi se degradando ao longo do tempo, ficou naquela situação deplorável. Eu tenho mais pena do que vergonha de ver ela nesse estado, né? Pena da pessoa, do ser humano. Rose, hoje de manhã, quando nós chegávamos aqui na rádio, ali bem em frente parou o veículo da Força Nacional, né? Exatamente para conversar com uma pessoa que não tem as características da Joanice, né? Mas também é uma pessoa que perambula aqui em torno da rádio, em torno da Costa e Silva, tal coisa. Eles pararam para conversar e eu parei um pouquinho, mas nós estávamos no horário e não pude ficar ali para ver. Mas eu noto o seguinte, que o caso da Joanice, Rose, não é um caso isolado, né? Não.
E eu vejo, por exemplo, ali na Rua Rebouças, nas proximidades do estádio Guairacá, que ali é uma rua escura, uma rua assim meia, não tem tanta movimentação de pedestre ali, sempre ali tem de manhãzinha, tem 1, 2 ali, deitado, sentado, tal coisa. A Avenida Brasil também tem os seus moradores de rua, a República Argentina tem, a Vila Portes. Vila Portes, então, a gente já vê isso costumeiramente. Eu pergunto a você o seguinte, a assistência social tem um cadastro disso, um levantamento dessas pessoas, que cada um, aparentemente o problema é o mesmo, mas não é, um tem um sistema de demência, o outro tem costumes totalmente diferentes, né? Não faz muito tempo, na Vila Portes, parece-me que houve ali um atrito e morreu ali, foi assassinado, não é isso? Os dois moradores brigaram, então, um matou o outro. A assistência, ela tem um controle disso, sabe, no momento em que o problema surge, porque daí fica mais fácil de resolver as coisas, né? Então, a assistência social tem o abordagem social, como eu já havia dito. A abordagem social, ela faz a busca desses usuários em situação de rua, seja ele com transtorno ou não, seja ele do município ou estando de passagem aqui, ela faz essa abordagem. Se ele aceitar o atendimento, porque, como eu disse, a gente não pode obrigar, né, porque tem também a situação dos direitos humanos, como a Lauriane falou, nós encaminhamos para o Centro Pop. Dentro do Centro Pop é feito o cadastro, nós temos o cadastro de todos os moradores ou pessoas em situação de rua que estiveram lá. Ideia, uma média? Ai, não tem uma média, mas são mais de 100. Com certeza. Nos últimos anos, né, a gente tem visto que aumentou o número ainda. Por quê? E nós temos um grande número também de pessoas que vêm de fora, né, e ficam em trânsito aqui. Nós temos situação de cidadãos da Argentina que vêm para cá. Ontem mesmo nós tivemos uma conversa tanto com o consulado do Paraguai quanto com a Polícia Federal do Brasil, para a gente juntos vermos uma forma da gente evitar essas situações, né, porque os argentinos vêm como um visto de turista e aqui eles acabam pedindo esmolas ou fazendo malabarismo nos semáforos, e isso é considerado trabalho, porque eles estão vindo para conseguir dinheiro. Com isso, eles têm que ser reenviados para o país de origem. Então é o caso mais daqueles vendedores ambulantes, hippies que vendem... Exatamente, também é o caso desse. E nós temos pessoas de outras cidades que, assim, o município lá, por exemplo, um exemplo, né? Cascavel, ele quer ir lá para São Paulo, dá uma passagem dele até Foz, porque é mais barato do que dá até São Paulo, né? Então, assim, e aí acaba eles vindo para cá. Pelo custo, né? Pelo custo do dinheiro, da droga também, né? E esse usuário, ele acaba vindo para Foz, e por ser uma cidade turística e por ser uma cidade onde é muito cultuada essa situação de dar esmola, ela acaba, o cidadão, promovendo a facilidade para ele ficar na rua. Então, assim, é muito desigual. A rua mantém ele, a população mesmo mantém ele na rua. Aí quando a gente vai abordar para levar ele para um centro pop, para um acolhimento, onde ele vai ter regras, onde ele vai ter que traçar um plano de vida para ele, é claro que ele não vai querer, porque na rua ele consegue alimentação, na rua ele consegue dinheiro para droga, ele cuida de carros, ele pede dinheiro, as pessoas muitas vezes por medo, né, acaba dando o dinheiro para ele também, tudo isso, mas a gente tem que tirar essa cultura de dar esmola, a gente tem que fazer, ontem mesmo uma pessoa me ligou para falar sobre a Joanice, e ela falou, vocês querem que eu ajude numa campanha? Eu falei, eu quero que você me ajude na campanha para não dar esmolas, que é a forma com que a gente vai combater, não digo de hoje para amanhã, mas a longo prazo a gente vai combater a situação de permanecer com a pessoa em situação de rua. Rose, você sabe que eu assisti uma entrevista, repórteres de rádio, de TV, de jornal, entrevistavam, não vou dizer que cidade é essa, mas um prefeito da região bem próxima aqui, né? E depois que terminou a entrevista, um repórter perguntou para ele, o prefeito, fora agora do ar,
o senhor não tem problema com pessoas, com moradores de rua, com mendigos, com crianças na sua cidade? Ele disse, nenhum, quase nada. Mas como é o trabalho que vocês fazem? Ele disse, mandamos tudo para Foz do Iguaçu. Então essa facilidade e mais o atrativo da fama que Foz do Iguaçu tem, sabe, parece que atrai com mais facilidade essas coisas. Você falou certo. É comum você ver num semáforo aqui da Avenida Paraná com a José Maria de Brito, ou então na República Argentina, o cruzamento da República Argentina, pessoas fazendo coisas até sem muita habilidade fazendo, que sempre cai os malabares, né? A bolinha sempre foge dele, né? Vai tentando fazer com fogo. E a gente também vê que essas pessoas não combinam com a comunidade, não são daqui. Eles vêm, fazem os seus, digamos assim, os seus tira-gosto ali no dinheiro ali, ganham os negócios, e se a coisa andar, eles ficam mesmo. Então, eu acho que esse trabalho, né, que vocês desenvolvem, que é um trabalho delicado, né? Isso é caminhar em cima de ovos, né? Exato. Porque ele requer aí uma paciência, uma tolerância muito grande. Mas tem certos casos que tem muito abuso também desse povo, não tem não? Dos usuários, Sim. Você diz, com certeza, né? Porque você está ofertando toda uma estrutura para ele. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso Centro Pop, no ano passado, ele foi totalmente reformado, né? Para dar uma condição muito melhor de manter o usuário ali. E mesmo assim o usuário não aceita. Ele recebe alimentação, lugar para ele tomar banho, ele recebe um lugar para ele lavar a roupa dele. Se ele quiser uma cama quentinha, permanecer no abrigo, ele tem toda uma estrutura para a gente conseguir documentação, encaminhar ele para mercado de trabalho, curso de capacitação. Só que para ele a rua é melhor. E para tratamento, né? E para tratamento também, porque nós encaminhamos para o CAPES para fazer os atendimentos dentro do CAPES. Então, assim, é toda uma estrutura para ele, de 3 secretarias, no caso, e que para eles é melhor permanecer na rua, porque na rua ele ganha o dinheiro mais fácil. Loriane, me diga uma coisa, esse trabalho de assistência e até de atendimento médico, psiquiátrico, enfim. Qual é a estrutura que a assistência social tem para fazer o atendimento desse povo que tem problemas mentais? A saúde, né, no caso. O caso é a saúde. Isso, Quer dizer que a assistência social encaminha a saúde, é isso? Sim, eles através da abordagem social, do acolhimento, eles encaminham para os CAPs, que são centros de referência para tratamento. Então a gente tem o CAPS AD, que é para tratamento adultos, álcool e drogas, né? O CAPS 2 para transtornos mentais e o CAPS infantil, criança e adolescente, até 18 anos, tanto com transtorno quanto usuários de álcool e drogas. Então eles têm esse encaminhamento e ali a gente começa o trabalho de saúde, né? O acolhimento, né? A escutar um pouco da história deles, buscar o atendimento médico, outras questões de saúde, encaminhamento para clínico, para outros exames e para fazer o tratamento de reinserção, tanto social quanto familiar. Então, recebe o atendimento de psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, enfermagem, né, o médico, o psiquiatra. Então, ali se busca todo esse trabalho da reinserção e não a internação em si. A internação é quando se esgota todas as alternativas que poderia se ter dentro da comunidade. Né, o paciente ali, o usuário aqui. Aí, se essa necessidade, colocando a vida dele ou de terceiros em risco, né, e não aderindo ao tratamento, a gente se busca a internação, seja voluntário, involuntário ou compulsório, como a gente já colocou. E quando a abordagem envolve crianças? Qual é o procedimento disso? É a mesma, com a criança, isso, é a mesma coisa, só que vai para o CAPS infantil. Né? E a gente tem muitos que são acolhidos nessas instituições, né, que parceria com a assistência social, que eles são encaminhados, né, para o CAPS através ou do judiciário, ou até mesmo pela casa, por eles, e o trabalho é o mesmo de todos os CAPS. Existe caso de pessoas que aceitam o tratamento? Existe. Existe casos de pessoas que vão nos procurar para que encaminhe ele para o tratamento. São muitos? Não, são a grande minoria, né? Minoria. E não significa que eles vão dar continuidade no tratamento, né? Às vezes procura até mesmo por benefícios secundários. Mas já teve casos de alguém totalmente recuperado ou não? Já teve casos de pessoas recuperadas, teve casos de pessoas que ficou um longo tempo, né?
bem, sem fazer uso e acabar recaindo, né? Porque, na verdade, é uma doença. Né? E aí, assim, o usuário, ele vive um dia após o outro, né? Ele pode estar bem hoje, amanhã acontecer alguma coisa e ele acabar recaindo, né? Então, assim, ele tem que, muita força de vontade dele, né? Permanecer com o tratamento, porque é muito importante, não só o usuário, mas também como a família do usuário, participar dos atendimentos do CAPS, para ele poder, porque a família, quando o usuário está doente, e esse usuário tem família, a família também fica doente junto com ele. E às vezes a família vai lá nos procurar para encaminhar esse usuário para tratamento e esquece de ela mesma se tratar. Né? Então, assim, a gente encaminha para o tratamento e já encaminha a família também para frequentar junto com esse usuário, porque o CAPS eu acho que tem atendimento às famílias, né? Grupos de famílias. Rosa, semana passada nós abordamos isso aqui, muito de leve, né? Foi apenas uma abordagem curta a respeito, principalmente dessa Joanice, né? Pela forma com que elas, o procedimento dela nas ruas, né? Mas as pessoas que ligaram e participaram, dando a sua opinião, o seu parecer, dando o seu testemunho, diz o seguinte: a grande dificuldade que nós temos com a prefeitura é exatamente saber quem é quem que resolve ou quem pode nos atender. Porque muitas vezes a pessoa diz, olha, isso aqui não é problema da guarda, isso aqui é problema da saúde. Aí vai na saúde e diz, não, o problema não é da saúde, o problema é da assistência social. Eu pergunto à senhora o seguinte: de que forma se poderia ter digamos assim, um procedimento único, né? Um fluxo. Um fluxo. Porque é exatamente isso, a palavra correta é esse, um fluxo. Porque que às vezes a pessoa fica tanto enjoada da coisa que desiste. E às vezes está lá a pessoa na rua, em frente à casa dela, ou em frente ao seu comércio. Como é que seria esse fluxo? Então, nesses casos de pessoas em situação de rua, eles podem ligar para o CREAS, né? O abordagem social, ele fica dentro do CREAS de Foz do Iguaçu. Nós temos um 0800, que é o 0800 45 1407, que atende 24 horas. Então, assim, é 24 horas, 7 dias na semana. O cidadão pode ligar, né, no CREAS, no caso da Joanice, ele liga no CREAS, passa a situação que está acontecendo, o CREAS vai lá, identifica a situação, se for necessário chamar a Guarda Municipal, o CREAS chama a Guarda Municipal, se for necessário o CREAS chamar o SAMU, a abordagem chama o SAMU. Então, assim, pode-se adotar, no caso de pessoas em situação de rua, trabalho infantil de crianças e adolescentes, maus trato contra idoso, pessoas com deficiência e criança e adolescente, pode ser acionado, no caso de criança, ou o Conselho Tutelar ou o 0800 do CREAS, e nos demais casos pode ser acionado o CREAS, sim. O senhor poderia repetir o telefone 0800? 45 1407. Dante, deixa eu fazer um registro aqui. O Ivo até ligou aqui pedindo para que a gente visualizasse a mensagem dele. Vamos visualizar sim, Ivo. Ele está dizendo o seguinte aqui: gente, o caso da Joanice não seria para residência terapêutica, algo que não tem em Foz, que ele saiba que não existe. Explica para ele, essa fala dele, que o Ivo até pediu que a gente visualizasse o pedido dele. Sim, a questão da residência terapêutica é algo que a gente já vem conversando há muito tempo, né, no município, e a residência terapêutica, ela tem uma portaria pelo Ministério da Saúde com alguns critérios, né, de implantação. E Foz não se contempla a residência terapêutica, isso não significa que não possa existir um equipamento, né, que dê assistência nesses casos, né? Então, assim, em parceria hoje nós não temos, mas em parceria com a Secretaria de Assistência tem o abrigo, o acolhimento, que poderia ser que está trabalhando junto, onde ela, no caso, a Joanice, não adere. E, em cima disso, a gente já está em reunião, a assistência social já está passando um levantamento para a saúde de todos os pacientes que eles têm, dos usuários que eles atendem, que teriam um perfil para a saúde, sim, saber qual o equipamento necessário. Porque a gente não pode se abrir algo para só ficar enfiando as pessoas, que a gente vai estar indo contra a reforma psiquiátrica, que foi algo que a gente lutou, né, desde 1990, para que acabasse com os manicômios, que se acabasse com aqueles, né,
né, asilo que você enfia todo mundo lá dentro. Então, a gente não quer voltar para isso, né, a gente quer sim se buscar uma rede, né, que tenha toda essa assistência. Então, para isso, a gente já está, né, em negociações, sim, para isso. Acabaram os manicômios, que eu acho realmente que era um lugar horrível, né? Sim. Mas daí agora o pessoal está na rua solto e também o problema não foi resolvido. Não. As pessoas que estavam em manicômios, né, quando se fechou os manicômios, eles foram sim para essas residências terapêuticas. Então, Cascavel, que tinha um hospital, que era manicômio. Mais o atendimento, isso, né? Foram criadas 2 casas, né, Rose, se não me engano, 2 residências terapêuticas, onde essas pessoas foram para a residência terapêutica. Então, o manicômio fechou, aqueles que tinham família foram, né, a família se responsabilizou, os que não tinham foram para essas residências terapêuticas, né, e o que a gente tem hoje em dia não são pessoas dos manicômios, são pessoas que foram surgindo depois disso, né, e muitos que a família abandona, não se responsabiliza e joga a responsabilidade para o município, né. Então, eu não quero, me incomoda, façam vocês. E nós, com tanta assistência, saúde e segurança, a gente não quer isso, a gente não quer que volte e retroceda, né, a gente quer avançar, e para isso, sim, várias conversas, tudo, a gente tem uma rede, né, interligada que a gente trabalha essas questões. E essa situação, para a gente saber que se a pessoa que está em situação de rua, como a Joanice, ela tem transtorno mental mesmo, ela tem que ter passado pelo menos uma vez pelo um equipamento da saúde, porque só quem pode diagnosticar se aquela pessoa tem transtorno ou não é o médico, né? Então, assim, hoje no município que a gente tem comprovado que essas pessoas em situação de rua têm transtorno, são 18 pessoas, né? 3 que nós temos, 8 que nós estão dentro do Mão Amiga, né? E 10 que estão em situação de rua, que no caso da Joanice, que não aceitam o acolhimento. Percebendo também que ela vai continuar mais um bom tempo na rua, né? Não, ela foi internada ontem à noite, né? Nós já estamos em contato com o Ministério Público, até mesmo antes de eu vir para cá, hoje logo no primeira hora da manhã, porque eu fiquei sabendo que ela tinha sido internada ontem à noite. Eu já acionei o hospital para a assistência social do hospital, para que a gente tenha um cuidado maior para que ela não fuja, né? E já entrei em contato com a assessoria do Dr. Mafra, né, que é o Ministério Promotor Público da Saúde, e eu estou encaminhando para ele o relatório de toda a situação da Joanice, né, para que ele solicite que mais breve tenha o laudo dela, porque o médico tem que encaminhar ela para tratamento. Se ele não encaminhar, não tem como a gente levar ela para tratamento de longa permanência, né? E aí, assim, hoje mesmo eu encaminho para o Dr. Mafra, aí ele vai dar o despacho dele e a gente entra em contato com o hospital. Mas eu acredito, assim, se ela permanecer no hospital, a gente tem conseguido uma transferência para os pacientes em torno de 10, 15 dias, a gente consegue já encaminhar ele para um outro hospital dentro do Paraná que faça o tratamento de longa permanência. Bom, então eu acho que o problema é bem burocrático, né? A gente vê que é bem burocrático, né? Tirar uma pessoa da rua, a gente vê que é um problema mais da justiça. Eu acho que o Ministério Público tem que cuidar disso, né? E dar um fim, né? Dar um resultado, resolver esse problema. Senão essa moça, é até segurança dela, daqui a pouco essa moça pode sofrer uma violência grave na rua, né? Até pelos ataques que ela tem, né? A gente vê que de vez em quando ela fica braba na rua e pode sofrer alguma violência. E ela está assim porque ela não está, né, tomando a medicação, ela é paciente do CAPS, ela não adere, que ela não fica no abrigo, imagina fazendo tratamento. Isso que tem que ser alguma coisa à força, então, né? assim, ela tem ali todo o apoio da saúde, sim, mas ela também não aceita. E a gente tem que também respeitar, assim, há essa burocracia, como você falou, justamente para que não aconteça casos absurdos, né? Você insistir para uma internação de uma pessoa que não é necessário. Evite alguns exageros, né? Tem que ter esses procedimentos mesmo. E o Ministério Público, a partir do momento que ele é acionado, ele tem respondido muito rapidamente para nós. Teve outros casos que a gente conseguiu internação para outras pessoas, né? E que o Ministério Público, em 24 horas, se manifestou muito rápido conosco. Então, assim, nós temos também... A primeira vez que o Ministério Público é acionado nesse caso? Não, já foi acionado outra vez e o juiz recusou a encaminhar ela para internação compulsória, tá?
Então, tanto o Ministério Público, né, quanto a Vara da Infância, Juventude, Secretaria de Assistência, Saúde, Esporte, Educação, a gente está tendo um trabalho em rede muito bom para, né, discutir esses casos mais inclusive graves. A gente faz discussão estudo de casos, né, com o próprio Ministério Público. Então, assim, eles são bastante acessíveis para nós, conosco, né? Então, assim, no caso da Joanice, se o Ministério Público vai encaminhar para o juiz. Se o juiz identifica, na visão dele, disser que a Joanice não é caso para internação compulsória, nós não vamos poder internar compulsoriamente. Muito bem, eu quero agradecer a Rosemary Teixeira Amaral, coordenadora de Proteção Especial da Secretaria da Ação Social. Obrigado, Rosemary, venha mais vezes aqui ao programa. Obrigada, sempre que for convidada. Essas explicações, né? E também a Lauriane, que eu não consigo pronunciar correto, Beitendorf, tá? Que é a coordenadora da saúde mental. Obrigado. Obrigada, à disposição. 13 horas e 1 minuto e 33 graus, Enes. Obrigado. Vamos embora, né? Tá na hora, né? Quer falar alguma coisa ainda? Não, deixar para amanhã? Não, quantos minutos faltam? 13 e 2, já não falta, sobra. Sobra para amanhã. Volta amanhã. Obrigado pela sua audiência, presença. Amanhã a gente tem mais um programa, né? A gente volta. Obrigado. Tchau. A Rádio Cultura apresentou Contraponto.